Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Outras políticas públicas podem entrar na Constituição através de reforma, é óbvio, mas, por enquanto, não entraram. E eu não vou tratar aqui hoje de todas as políticas públicas que estão na Constituição, até porque, para entender a parte de políticas públicas e Congresso, isso aí não é importante. Vocês vão aprendendo no dia a dia, uma dica que eu dou, todas as grandes questões. Educação, as políticas públicas estão previstas na Constituição, a política pública de educação, não é? As bases, porque demanda muito recurso. A política pública de saúde está prevista na Constituição, porque demanda muito recurso. Isso é uma dica, né? Não é uma regra, né? Outras importantes podem vir, né? Outra questão a serem votadas através de emenda constitucional e está incluída na Constituição. Mas vamos antecipar aqui que eu não sei nem como é que está a minha hora. Mas vamos lá. Então, é da competência exclusiva do Congresso. O Congresso, ele é uma instituição fictícia, professora. O que é isso, Congresso? São as duas casas votando juntos. Isso é importante porque o ânimo, não é? O consenso acontece concomitante. A casa do Senado, ela é reunida em um só lugar, com a Câmara de Deputados, entendeu? Porque, embora toda política pública ela tem que ser votada pelas duas casas, mas elas são votadas em momentos diferentes. A política pública através da lei comum. Essa competência do Congresso, ela está regulamentada na Constituição, que são todos os projetos orçamentários, elas são pelo Congresso, para quê? Se um projeto é votado em um dia no Senado e no outro dia da Câmara, as informações já não são as mesmas, os ânimos já não são os mesmos. Então, o consenso é mais difícil. E os projetos orçamentários são os mais importantes, entendeu? Para as políticas públicas, porque a maioria precisa de recurso. Então, essa questão do Congresso, da competência do Congresso e da votação das políticas públicas do Congresso, a importância é isso, porque está todo mundo junto votando ali. Algumas matérias, algumas políticas públicas são votadas separadamente, como eu falei, que quem vai dizer isso é justamente a Constituição. Então, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, fiscalizar e controlar diretamente, né, ou pela Câmara, né, por qualquer de suas duas casas, e a Câmara e do Senado, todos os atos do Executivo. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 a instauração de processo contra o presidente. Processo de impeachment, gente, é autorizado pela Câmara de Deputados. Esse, assim, é um poder muito grande que a Câmara de Deputados tem. Já o Senado, ele vai processar e julgar o processo de impeachment. Entendeu? São coisas diferentes. O poder, né, isso aí já é uma questão de política pública, mas eu acho ou de ciência política, mas eu acho interessante falar aqui, o poder de instaurar, ele é um poder maior. Vocês há de concordar. Porque o processo de julgar e processar, gente, depois que é instaurado, para você rejeitar, você precisa ter um argumento muito forte. Não só o argumento trazido de autorizar, porque ele já foi autorizado, entendeu? Então, assim, só para vocês entenderem, é para não... Então, para que essa divisão, professora? É para não dar muito trabalho? É para ser... Não, é para ser mais fácil. Isso aqui é uma distribuição de poder, que a Constituição decidiu assim. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro,
ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado ou do Congresso, como eu falei, né, qualquer senador ou deputado pode iniciar uma política pública, né, pode iniciar um projeto de lei. O presidente da República, o Supremo Tribunal Federal também pode, os tribunais, procuradores, nas matérias referentes a eles, servidor, algum recurso, eles também têm essa iniciativa de lei, que a Constituição traz, que eu não vou esmiuçar aqui hoje. Gente, esses são os instrumentos que o Legislativo dispõe para formulação da política pública. Ela só pode ser formulada através desses instrumentos. Esses instrumentos eu quis trazer aqui, por quê? Porque, basicamente, o que há para a gente memorizar é a PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Ela trata daquelas políticas públicas que já estão na Constituição. A votação dela tem toda uma tramitação que permite uma maior discussão daquela política pública. O projeto de lei, que engloba lei complementar, porque a lei complementar é só o quórum, então nós não vamos tratar aqui hoje dessa questão do quórum. Esse projeto de lei tem um procedimento diferenciado da PEC, porque as etapas de votação são menores. E esse projeto de lei, ele pode ser de iniciativa, como eu já lhe disse, de políticas públicas, tanto do Legislativo como do Executivo. A medida provisória também eu quis destacar aqui, porque é um procedimento totalmente abreviado. Ele faz parte dessa questão do poder que o Executivo tem de influenciar nos trabalhos do Legislativo que a gente viu lá no começo da aula. E as leis orçamentárias, né, que, como eu falei, elas são votadas somente pelo Congresso. E a maioria das políticas públicas, a gente vai ver um pouquinho do PPA aqui, que eu não sei se vocês já estudaram, mas com certeza vocês terão uma disciplina só para isso, para falar das leis orçamentárias. A gente vai ter a oportunidade de ver aqui o quão elas são importantes, o PPA, todas as leis orçamentárias, para as políticas públicas, porque a maioria depende de recursos financeiros. Os mecanismos políticos de controle pelo Legislativo, que a gente começou explicando lá, que na parte da execução das políticas públicas pelo Executivo, o Legislativo pode atuar através de sustação dos atos normativos pelo Poder Executivo, convocação de ministros e pedidos de informação, tomada de contas do Executivo, controle da dívida pública, comissões parlamentares de inquérito, vocês já devem ter estudado, mas ouvido falar na televisão, e discussões do orçamento e rejeição de conversão de medida provisória, entendeu? Esses são os instrumentos formais que o Legislativo dispõe para fazer esse monitoramento das avaliações de políticas públicas. Aqui está faltando um ezinho, esses são exemplos de atividades que caracterizam a principal função do Poder Legislativo, que é a função política, de espaço de debate público e das aspirações populares, garantia de vigência da democracia. Essa formulação e votação de políticas públicas do Congresso, eu dei uma paradinha aqui no PPA, no LDO e na LOA, porque é a base de todo o trabalho executivo com avaliação de políticas públicas. Sem essas leis, que são de iniciativa, que são aquelas leis que eu falei que são de iniciativa do Executivo, que consta na Constituição, o Legislativo não tem, a Constituição não lhe confere a prerrogativa de apresentar nenhum desses projetos de lei para tratar
nem do PPA, nem da LDO e nem da Lei do Orçamento Público, todas essas leis orçamentárias. Sobre o plano plurianual, a Constituição de 88, ela estabeleceu que a gestão vai se orientar por meio desses 3 instrumentos, né? Só a partir de 2003 que esse instrumento da lei do plano plurianual começou a ter um trabalho com os técnicos do IPEA, todo no sentido de realmente se tornar uma prática na gestão pública, porque até então ele era feito assodadamente, às vezes quando ia para a lei de diretrizes orçamentárias e para o orçamento anual, eles não compunham o que já tinha sido decidido no plano plurianual, porque assim, a lei, né, no caso aqui a Constituição, né, precisa de um tempo realmente para se começar. Para vocês terem ideias, gente, esse plano plurianual, esse PPA é de 4 anos. Então, quando o presidente entra, o primeiro ano do presidente, ele vai obedecer todas as políticas públicas, tudo que já foi traçado pelo presidente anterior, que também é de 4 anos, só que não coincide, entendeu? Justamente para não haver uma solução de continuidade nas políticas públicas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, assim, eu não vou falar tanto aqui porque é objeto de outra aula de vocês, e também porque elas são, né, a Constituição, ela traz um PPA como realmente é um mapa das políticas públicas, a Lei de Diretriz, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, ela só tem que ser um reflexo do PPA, entendeu? Então, assim, a gente, né, trouxe, embora vocês terão aula própria, mas, assim, é importante a gente, né, registrar aqui que está tratando do legislativo e das políticas públicas, assim, o maior exemplo prático é o PPA, que é justamente composto de iniciativa do legislativo, mas quando ele chega no Senado, no Congresso, ele é votado pelo Congresso, pelas 2 casas, ele é totalmente discutido e pode ser modificado. Na prática, eles passam por uma comissão da comissão orçamentária, de estudo. Ele não, na prática, ele não é muito alterado pelo legislativo, porque, assim, são assuntos muito técnicos, embora o legislativo ele tenha um corpo técnico muito preparado para tratar desses assuntos, mas, assim, como o executivo, vou dizer assim, é o pai das políticas públicas, né, para ficar bem didático, ele já vem, assim, todo com um tema trabalhado, um estudo sobre aquela política pública, entendeu? Então, as questões tratadas no PPA, elas são, né, estudadas assim, mas não sofre, na prática, grande modificação do legislativo. Na teoria, pode modificar? Pode. Mas, na prática, assim, porque são questões muito técnicas. Já que as políticas públicas de Estado, elas já estão na Constituição. Elas não vêm no PPA, entendeu? Até porque o PPA, ele é feito com base na Constituição. Então, em tese, o Legislativo já teve a oportunidade de trabalhar quando as políticas públicas de Estado foram discutidas na Constituição. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.